Estamos de volta para a terceira e última parte da conversa com o jornalista Onofre Ribeiro. Onofre, você se define como um caipira, que como bom caipira acredita sempre que as coisas um dia vão melhorar, né? Mudar para melhor. Mas você disse também que na sua vida em Cuiabá você teve grandes alegrias, grandes tristezas e grandes decepções. Qual foi a maior alegria? Augusto, a minha geração é a geração do acreditar, no Brasil do futuro, né? O Brasil grande do futuro, acreditou nisso. E eu continuo acreditando nela. Quando eu vim para cá, o meu pai, mineiro, conservador, né? Um ex-fazendeiro de café de Minas, que quebrou com os planos econômicos da década de 60, mudou para Brasília e trabalhava com um caminhão, que foi o que lhe sobrou, um caminhão e 8 filhos. Mas um homem muito lúcido e muito conservador, tinha uma visão muito clara das coisas. E quando eu decidi vir para cá, ele encrencou muito comigo. Eu saio do interior de Minas, trago vocês para a capital do país para estudar, e você vai para o Mato Grosso. O Mato Grosso, você... Eu falei, papai, não, aqui Brasília já deu o que tinha que dar. O futuro vai ser onde tem que ser alguma coisa para ser construída. Eu quero isso. E eu quero os meus filhos nessa visão de futuro, que eu sempre acreditei nela. E vim. E você é cosmopolita. Eu gosto dessa ideia do todo, não gosto do pedaço apenas. O pedaço não vira nada sozinho, ele faz parte do todo, quando ele é todo, né? Das coisas que me alegram mais, eu vou dar uma assim que dá uma ideia desse Mato Grosso nosso hoje. Eu tinha um Corcel ano 69, 4 portas, e minha filha, a Carmen, o André, o Fábio e o Tiago ficaram em Brasília. A Carmen é minha mulher. Morava ali no Plano Piloto, na Superquadra Sul, 413, apartamento meu e tal. A escola dos meus filhos, eu via da janela, eu via os meninos na sala de aula, era uma beleza. E, de repente, eu vim por causa da divisão, o governador o convidou, e eu queria o novo e vim atrás do novo. E aqui, a cada 15 dias, eu fazia Cuiabá a Brasília durante 6 meses no carro. Saía daqui de noitinha na sexta-feira, viajava a noite toda, ficava lá o sábado e domingo com a família, domingo à noite despencava de novo e comecei aqui para trabalhar na segunda-feira. Aos 32 anos é uma beleza, né? Se eu fizer isso hoje num carrão, eu não faço mais, né? Bom, mas nessa rodovia que vem de Brasília a Cuiabá, Brasília, Rondonópolis, Cuiabá, Campo Grande, Rondonópolis, Cuiabá, ela foi asfaltada em 73. Então era novinha naquele tempo, eu vinha em 76. Eu fazia viagem no Corcel, na ida e na vinda, no máximo eu cruzava com 2 carretas. Carreta naquele tempo era de 8 toneladas, 10 toneladas, não era mais do que isso. Porque não tinham que levar, não tinham que trazer. Mato Grosso não produzia nada. Fazia-se aqui, consumia-se aqui, era pouco e vivia de repasses federais, financiamentos e tal. Hoje o trecho entre Rondonópolis e Cuiabá trafegam por dia 14 mil carretas. 14 carretas de 60 toneladas. Então você vê que nesses 40 anos a profecia se cumpriu. Perfeito. Aqui é o lugar. Mas nós estamos apenas tangenciando o futuro. Será muito maior do que isso. Prevê-se cálculos bem feitos, estruturados, que em 2025 estarão produzindo 90% a mais do que hoje. Então, imagina o que vem junto com isso, de serviços, comércio, gente, melhoria. Então, essa é a minha grande alegria. E a maior decepção? O fracasso de alguns governantes que atrasaram o Estado em 10, 15, 20 anos. Quais, Onofre? Nós tivemos o governo Bezerra na década de 70, Carlos Bezerra. Na década de 80, PMDB, aquele PMDB histórico das diretas já, o PMDB do Ulisses Guimarães, que assumiu os governos do país todo na época, foi despreparado. Poesia demais e prática de menos. Confundiu-se dentro de si mesmo e se naufragou-se. Depois veio o governo Jaime Campos, que pegou já a sequela da divisão do Estado e não fez grande coisa. E pulamos para o Silval Barbosa na época errada, 2012 a 2016, 2010 a 2014. Era uma época que estava tudo crescendo e que não podia ter errado. Foi um grande erro. Travou o Estado, travou, mas sem travar. É o samba do crioulo doido. E a maior tristeza que você viveu? A maior tristeza que eu vivi aqui foi a morte do meu filho de 29 anos. Que não morreu, que morreu em Salvador. Mas eu estava aqui. Qual foi a causa? Ele morreu num acidente de moto. Ele era empresário lá, sofreu um acidente de moto, teve morte. Eu fui lá buscá-lo e vim com ele de avião. Eu,
minha nora e meu neto aqui, assim. Isso me dá pesadelo até hoje, né? Essa foi, mas não é uma... inverte mas a ordem eu não diria, natural das você coisas, sabe que né? não é nem tristeza, sabe? É um choque, porque a morte é da natureza humana, né? Não tem como a gente pensar que ela não vai existir, que ela vem mais hora menos hora, né? A propósito, eu sei que você é religioso. Qual é a sua opção religiosa, exatamente? Como é que você se define? Eu sou profundamente ecumênico. Profundamente ecumênico. Eu tenho uma formação espiritualista muito abrangente, então eu não me prendo numa religião. E sou de todos e não sou de ninguém. Numa entrevista, sempre eu recorro a isso para escapar do assunto, mas você vai saber enfrentá-lo. O Woody Allen estava concedendo a entrevista e o entrevistador perguntou: o que você acha da morte? Ele disse: eu sou contra. Sou contra. Sou tão contra que eu nem quero discutir esse assunto. Radicalmente contrário. Pois bem, para você, o que é a morte? Você pensa nisso? Augusto, depois que o Marcelo morreu aos 29 anos, eu percebi na carne a relatividade da vida. Então, se morreu o Marcelo, por que não eu? Sim. Eu estou com mais de 70 anos. Está muito bem. Está muito bem. Tua família vai longe. Vai, né? Nós somos de família que vive muito. Então, o que eu penso da morte? Eu penso mais da vida do que da morte. O que é a vida, Augusto? Eu penso que ser jornalista, como na geração que você foi, na geração em que eu fui, nossa geração, foi muito de missão. País complicado, um período de construção, transformação do Brasil rural para o Brasil urbano, sucessivas crises nacionais e internacionais. Então nós dois somos missionários. Penamos muito, muita angústia, muita luta nesse período. Então cumprimos uma missão. Quando a missão termina, terminou a vida. Então se a minha vida, se eu terminar o programa daqui a 5 minutos e eu morrer, numa boa, eu tenho a sensação de que eu cumpri a minha missão até agora. Ou daqui para frente eu vou continuar, mas se eu morrer, eu estou numa boa. Só me incomoda uma coisa, deixar para trás a Carmen. Perfeito. Porque nós temos filhos, e os filhos não têm aquele mesmo aconchego com a mãe que tem as filhas. E você tem netos? Tem netos, mas eu tenho 6 netos. Uma neta está a caminho agora, o resto são homens. A lista está chegando. Então, eu fico pensando e me preocupa a Carmen só. Temos um pacto entre eu e ela disse que quer ir primeiro, e eu concordei. Então, meu destino é ser um velhinho solitário com 90 anos, daqui a 20 e tantos anos. Você não tem medo da morte, portanto. Não. Tranquilo. Não te assusta. Tranquilo, não. É uma companheira da vida. Perfeito. Pela sua visão religiosa, há vida depois da morte? Sem dúvida. Porque o Milor Fernandes ele dizia o seguinte, que ele era ateu, mas por via das dúvidas ele não queria ser cremado. Ele fazia questão de ser com terno e tal, e dólares aqui no bolso, que se houver outra vida, a moeda seria o dólar. Ele brincava com isso. E você? Eu não tenho dúvida de que a vida depois da morte, de que é uma vida exatamente igual daqui, numa outra dimensão, com outros valores. É tal e qual aqui. A vida prossegue. Quem teve a chance de ver aquele filme Nosso Lar, ele não é que ele traga a novidade, mas ele ilustra bem uma outra vida paralela, por mais que as religiões divirjam quanto a isso, mas de algum modo todos falam numa vida eterna, né? Eu não tenho dúvida de que existe uma vida paralela, que eu já vim de lá muitas vezes e vou voltar muitas vezes. Enquanto eu tiver coisa para fazer aqui, eu vou estar sendo encaminhada. Vai lá, traz de volta, vai de volta. Volte sempre com essa ótima conversa. Pois é isso aí. Eu espero. Nem depende da gente. Como é que você é como avô? Eu sou derretido, eu sou muito frouxo, muito derretido. E com a idade eu estou ficando muito emotivo. Os netos me trouxeram isso. E o Marcelo... Tem que idade? Eles são de o Miguel tem 28 anos e é pai de 3 filhos. Sei. Eu sou bisavô de 3 bisnetos. Muito jovem, naturalmente. Sim. O Miguel apressou o processo, eu tenho que me defender. Né? Eles é que são precoces. Eles é que são precoces. O Miguel tem 28 anos, o Gabriel tem 22, 26... Aí o Luca tem 15, o Enzo mora em Aracaju tem 13 e o Pietro tem 6.
E tem uns 3 bisnetos, 5, 3 e 2. E você conversa bastante com eles? Você é contador de causa para bem com eles, transito bem. Eu não me meto no mundo deles. O jovem lida bem com o adulto, desde que o adulto não interfira na vida dele. Então, a gente lida com ele assim, en passant. Agora, você é sempre contemporâneo do seu mundo ao redor, né? Gosto disso. Você diz aí que nós enfrentamos mudanças que não foram pequenas, né? Foram muito grandes, tecnológicas, etc. Papai etc. dizia que nós mudamos 1000 anos nesses últimos 20 anos. Exatamente, exatamente. E você assimila isso muito bem. Isso facilita a conversa com a garotada, né? Assimila. Como é que um menino por exemplo, o Luca, que tem 15 anos, o Luca é filho do Marcelo, mora aqui em Cuiabá. Ele é muito autossuficiente, lúcido. Como é que ele vai falar com um homem fossilizado? Ele não fala como é fossilizado. Ele tem que acompanhar. Ele tem que acompanhar, ele quer conversar, ele pergunta. Então ele me faz uma pergunta, quem é esse tal de Trump? Eu não posso dar para ele uma aula de história. Trump é um cara que foi lá e quebrou o paradigma americano todo e se elegeu contra tudo e contra todos. Aliás, esse vai ser um jornalista. Que te fez essa pergunta que eu repito agora. Pois é, o Trump fez isso e como é que você explica a eleição do Trump? Eu digo, olha, é um cara maluco, chegou lá e pegou o povo cansado já das guerras, de uma economia complicada. Então, o povo estava de saco cheio. E não foi igual estava aqui o pessoal com a Dilma. Vamos tirar e botar outro. Escolheram um louco. Você acha que ele, como presidente, vai fazer o que o candidato prometeu? Não, não vai não. A realidade é muito dura, né? A poesia é muito bonita no espírito. Aqui no corpo ela fica mais sofrida, né? Ela não é realizável. Mas ele vai quebrar muito o paradigma. Nem sempre um líder vem para mudar tudo. Muda o essencial, o resto muda depois. Perfeito. Né? Você não consegue derrubar uma árvore com uma machadada só. Tem que... Não. Eita. Onofre, uma pergunta ao historiador. Entre todas as figuras de Mato Grosso que se destacaram em qualquer campo e que você não necessariamente conheceu, né? Antes que você conheceu ou conheceu por leituras, qual é a mais importante? Rondon. Rondon. Por quê? Futuro. Ele tinha concepção do futuro no século XIX e século XX. Quando fala em futuro, um homem vivia 40 anos, a idade média do brasileiro em 1940 era 40 anos. E ele, no final do século XIX, nascido aqui no fim do mundo, em Mimoso, aqui um fim de mundo, depois do fim do mundo, 1,5 léguas, morava, era o Mimoso. Que era uma cidade de quantos habitantes? Não, não era cidade, era um vilarejo com 20, 30 casas, nasceu lá. E teve a condição de sair lá, teve a coragem de sair, enfrentar o mundo e virar uma figura, um dos maiores exploradores do mundo. Mas o que me alimentava o Rondon? Futuro, futuro, futuro e futuro. Quer dizer, ele lá, há 200 anos atrás, esse homem falava do futuro de um Estado que vivia no isolamento infinito, uma população que não chegava a 50 mil pessoas, o Mato Grosso inteiro. 50 mil? Ele tinha uma leitura de futuro, quer dizer, então, é uma leitura profética. Como é que isso acontece? Por que uma pessoa dessa surge em qualquer lugar, até num vilarejo? De tempos em tempos. Tem explicação. De tempos em tempos, é preciso dar uma virada na ampulheta do tempo. E aí aí tem que acreditar em vida, claro. Vem pessoas que já vieram outras vezes, que são sempre os mesmos missionários. Vem, vira, o Rondon era um missionário, vem, vira tudo, termina, vai embora. Fica lá, daqui a pouco, pega o Rondon de novo, bota nele um outra cara, um outro nome, um outro corpo e solta em outro lugar. Então, Juscelino Kubitschek, por exemplo, em 5 anos fez uma capital no coração do país, no fim do mundo. Getúlio Vargas lá atrás. Então, o Dom Pedro lá com a sua independência, o Dom Pedro II, que foi um grande imperador também, que criou bases de modernidade. 50 anos. Então você tem figuras assim no mundo. Você tem agora o Trump, é uma dessas figuras. Ele veio para quebrar um monte de paradigma. Hitler foi uma figura dessas. Não importa para que fim, mas que veio para mexer, veio. Então são pessoas que eles são predestinados. Você acha, quer dizer, você acompanhou o Brasil, Mato Grosso, aí muito de perto, e como eu disse, você é um agudo observador, né, de almas. O Brasil, quer dizer, parece bem mais medíocre do que foi, ou melhor, é muito pior, porque as outras gerações, como a do Getúlio, por exemplo, não tiveram nada de medíocres. Você concorda com isso? Você acha que o Brasil, em matéria de
pessoas assim, empobreceu muito? Não. Há Rondons por aí? Nós não temos mais líderes messiânicos, tipo Rondon, tipo Getúlio, tipo JK, tipo Ulisses, tipo Lula. Não existe mais isso. Uma sociedade mais horizontal, os líderes são também mais horizontais. É uma liderança mais coletiva e não individualizada. Então, o futuro das lideranças no mundo serão cada vez mais lideranças de grupos que formaram um conjunto. Então, a sociedade vai se fragmentar em setores e o poder não vai ser o poder de um. E o Estado não vai ser mais o que é hoje. Então, eu vejo que nós estamos no esgotamento de um sistema ainda de lideranças assim. Renan Calheiros, com toda a sua canalice, é um líder, você não pode ignorar. Você viu o Lula se desmanchando, um grande líder se desmanchando assim, se decompondo, porque passou o tempo. Então, o tempo agora não é mais de líderes assim, é de líderes assim, horizontais. Perfeito. E não vai surgir mais. Líderes messiânicos. Não tem mais. Os caras que faz Passou essa época. Tipo Moisés com o cajado e faz o mar vermelho abrir, acabou. Agora é com o aplicativo que abriu o mar vermelho. Onofre, infelizmente nós estamos chegando ao final do programa. Essa conversa com você é agradabilíssima. Muito obrigado. É recíproco. Muito obrigado. Eu queria que você terminasse dizendo o seguinte: como é que você gostaria de ser lembrado daqui a 50 anos? Não tenho a menor aspiração de ser lembrado daqui a 50 anos. Não que eu não creia no futuro. É que eu acho que eu estou lutando muito para cumprir a minha missão. Cumprir, acabou. Foi embora. E será lembrado como um homem que cumpriu a sua missão. Se alguém lembrar de mim, bom, como profissional fui jornalista. Eu nunca deixei de ser há 43 anos. Um cidadão que acreditou. Então, não tenho aspiração de ser lembrado. Muito obrigado, Onofre. Obrigado, o prazer é meu. Muito obrigado. Terminamos aqui o programa O Livre com Onofre Ribeiro. Estaremos de volta na próxima terça-feira. Até lá.